Hoje não levantou a voz em oração, estou poupando a voz. Atos 3, versículo 10 ao 15. Amém, misericórdia? Diz assim a palavra do Senhor. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos, assombro, pelo que lhes aconteceu. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles do alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste. Repita comigo: negaste. Tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Curva sua face, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque reconhecemos que tu és a rocha muito mais alta do que nós. Não a nós, mas a tua vontade nesse lugar. Não, Senhor, a qualidade, não a nossa eloquência, mas o teu Espírito, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, Pai, quebra, faz conforme lhe apraz, restaura, se for da tua vontade. Somos o teu povo, somos a tua igreja, Senhor, tu és o nosso Deus. Fica à vontade no nosso meio, como nós temos orado, que a nossa condição humana, Senhor, não seja um fator impeditivo para que o Senhor se manifeste neste lugar. Que a nossa condição humana, Senhor, não seja um fator impeditivo para que a tua mão, para que a tua glória venha sobre nós. Pai, que possamos ouvir a tua palavra e haja entendimento em nós de que tu és o Deus soberano e poderoso, Pai. De que não vai ser da nossa maneira, mas da tua forma ao agir aqui neste lugar. Assim eu oro, Senhor, me prostro diante de ti e declaro, Senhor, que tu és santo e poderoso em tudo aquilo que faz. Assim nós oramos no nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. Aquele que crê, dá um glória a Deus, um amém. Você está glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Meus irmãos, se eu pudesse, e vou dar um tema para essa mensagem, para fixar: perdoados por Cristo. Olhe para alguém e fala assim: você já foi perdoado por Cristo. Parece uma frase muito simples de se dizer. Mas nós sabemos que entre aquilo que falamos e sentimos existe um abismo. Que tem pessoas que carregam cargas emocionais, carregam ainda o peso de decisões que tomaram no passado. Certa feita, no aniversário de 15 anos da irmã Nadiane, esqueço não, irmãos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava pregando no aniversário de 15 anos da irmã Nadiane, agora está aqui com o esposo dela, o filho. E eu falava que se tivesse uma máquina do tempo, eu entraria no elevador e mudaria algumas coisas na minha vida. E talvez eu erraria ainda mais, se isso pudesse existir. Talvez nós complicaríamos ainda mais as coisas. Mas tem coisas que nós fazemos quando somos jovens. E alguns agora já homens e mulheres da segunda idade, arrependidos de decisões que tomaram. Mas sabe, a palavra vai nos dizer que eis que tudo se fez novo, no sentido de que nós já fomos perdoados por Deus, independente daquilo que você fez ou já viveu. Mas entre falar e viver, tem um abismo muito grande. Tem gente que ainda é apontada, tem pessoas que ainda se apontam, nem foram perdoados pelos outros. Isso não é o maior problema, irmãos. O problema é quando nós não conseguimos nos perdoar. Aí tem uma maior dificuldade na nossa vida. Eu vim falar de um perdão que é interno, não do perdão que é liberado por outras pessoas, mas de um perdão talvez ainda mais genuíno. É nós nos perdoarmos daquilo que fizemos. Parece algo simples, mas não é tão simples assim.
E vamos ver aqui um homem que muitos descem a lenha em Pedro, mas Pedro foi alguém forjado por Deus, que foi bênção na vida dos irmãos, na vida da igreja primitiva e até hoje, irmãos. Nós falamos de Pedro, falamos do jeito de Pedro, do caráter de Pedro, da forma de Pedro, mas o fato é que Jesus amava Pedro e tinha um motivo para isso. Eu vejo Pedro muito autêntico naquilo que ele fala. Algumas vezes ele acertava. Quem dizes que sou? Que és o Filho de Deus? João fala que é João Batista, Elias, alguns dos profetas. Mas e vós? Aí Pedro, cheio da presença do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daqui a pouco Pedro estava se metendo onde não devia. Jesus, apartai-vos de mim, Satanás, né? Daqui a pouco Pedro estava entrando na frente da cruz, sendo um obstáculo, falando para o Senhor não se entregar, sem entendimento. Parece até com a vida de alguém aqui, né? Que uma hora parece que nós entendemos tudo. Deus parece que vai desacortinando as coisas na nossa vista. A gente vai entendendo aquilo que vai. Temos uma visão espiritual, profetizamos, declaramos, mas daqui a pouco parece que a gente tropeça de novo, né? Aí Deus tem que nos pegar e nos colocar no lugar. E assim é nossas vidas, cheias de altos e baixos. E se alguém se identifica com Pedro, que ouviu de Cristo, daqui a pouco estava arrancando a orelha de mal, Jesus botando a orelha lá do aprendiz, do sumo sacerdote no lugar, sabe? Pedro servindo a Deus, mas ainda com a faca na bainha, sabe? Quantas pessoas aqui já não estão servindo a Deus, mas a faca ainda está na bainha, pronta para arrancar a orelha de alguém, se necessário for. Vemos Jesus trabalhando. Pedro, o diabo quer te peneirar como trigo, mas eu tenho orado a ti, meu Pai. Sabe, o diabo querendo rebentar com a vida de Pedro, mas eu vejo Jesus insistindo em Pedro e vejo Deus de Pedro insistindo em Cristo e permanecer. E você viu isso num texto que você leu, talvez você não tenha percebido, porque nós lemos o texto e parece que passa, e as coisas passam desapercebidas, mas vamos voltar lá para entender o que Deus colocou no coração do pastor para a vida da igreja. O livro de Atos, ele é o intermediário entre os evangelhos e as epístolas. O livro de Atos é o livro das grandes comissões, das grandes missões. A primeira, a segunda, a terceira viagem missionária de Paulo, mas está registrado no livro de Atos. Pedro, as missões, não é isso? Isso tudo no livro de Atos. Para a gente entender as epístolas, você vai ter que entender o livro de Atos, escrito por Lucas. Nos dá a entender Lucas, em alguns pronomes que usa, e nós fomos, que em algumas viagens Lucas estava presente, nem meus professores. Lucas estava presente na viagem, fazendo parte daquela comissão. Lucas não é só alguém que ouviu falar, ele estava presente em algumas das viagens missionárias. E ele vai escrever aí o livro de Atos, das viagens, Atos dos Apóstolos, Atos da igreja, Atos da IVEC. Esse livro ele não acaba, ele continua, sabe? Atos do ministério de evangelismo, Atos do ministério de intercessão. Você está entendendo isso? Então dá glória a Deus aí. O livro de Atos é um livro que ele não é fechado, a igreja ela continua trabalhando. Pastor, mas não tem mais nada escrito aqui, mas a igreja continua trabalhando. Atos das mulheres, Atos da aliança masculina, Atos da aliança feminina. Deus continua operando no meio da igreja ao longo dos anos. Quando eu olho para a igreja em Atos capítulo 1, eu vejo uma igreja da promessa. Eu vejo uma igreja da promessa em Atos capítulo 1. A transformação de Pedro, eu estava conversando com o presbítero Léo, foi tão rápido. Entre a parte que ele nega e a parte que ele está falando aqui, no templo, na hora nona, é isso, às 15 horas, foi uma mudança em menos de 60 dias, 50 dias. Por quê, pastor? Jesus morre, Jesus ressuscita no terceiro dia, Jesus ressurreto, mas com as barcas, ele vai aparecer para os discípulos e vai começar a ensinar. Jesus não joga e vai embora, não ascende aos céus, não. Ele vai ensinar. São mais ou menos 40 dias ele ensinando, já ressurreto. Não me pergunte como ele lidava com isso. Jesus já ressuscitado, com as marcas, porque foi necessário deixar para que eles acreditassem que era ele. Jesus está ensinando. Imagina Jesus ensinando. Jesus ensinando normal, já devia ser complicado. Agora, ressurreto e com as marcas, num corpo diferenciado. Imagina, Jesus, 40 dias, Jesus fica ensinando ao seu povo. 40 dias ele dando as instruções. No 40º dia eles vão olhar e vai ver Jesus ascendendo aos céus. 10 dias. Jesus fala para ele assim, ó, não vai demorar muito por esses dias. Serão cheios do Espírito Santo. Então quando eu olho para a igreja,
em Atos capítulo 1, a igreja da promessa, da pré-descida, do pré-advento do Espírito Santo, ou seja, agora é o ministério do Espírito Santo. Ele veio, isso marca no dia de Pentecostes, conhecida como festa da colheita. Quando alguém fala para mim, pastor, eu sou muito pentecostal, eu não entendo muito essa frase. Quando eu vou olhar Pentecostes, a festa da colheita, lugar e momento onde Deus escolheu para a descida e o ministério do Espírito Santo, que é Deus, da terceira pessoa da Trindade. Então quando alguém fala para mim que é muito pentecostal, não sei se é porque toca muito pandeiro ou roda mais para um lado, eu não entendo muito bem. Mas eu entendo que Pentecostes foi o dia em que Deus escolheu para a descida do Espírito Santo. Capacitação sobre a igreja. Derramarei, Jesus está falando aqui em Atos capítulo 1 para a igreja da promessa. Tem a igreja com a promessa cumprida e a igreja da pós-promessa. Vamos ver 3 igrejas diferentes aqui, até chegar no capítulo 3. Isso tudo aí está acontecendo em 40 dias, irmãos. Deus derramando poder em 40 dias. Igreja, Atos capítulo 1. Qual é a igreja que eu vejo? Eu vejo Jesus ressurreto, ensinando. No versículo 5 eu estou vendo os outros impedindo Jesus de falar, para perguntar por uma questão política. Senhor, quando irás restaurar Jerusalém? Irmão, imagina, Jesus falando daquilo que é santo. Eis que não vai demorar muito nesses dias, serão cheios do Espírito, e alguém se levanta para perguntar quando será a restauração de Jerusalém. Então eu vejo uma igreja que interrompe Jesus no capítulo 1, para falar de questões políticas, geopolíticas, de quando Jerusalém vai ser restaurada. Imagina, Jesus ressurreto te ensinando, dando instruções que são eternas. Aí se levanta a igreja. Quando vai ser restaurado o templo em Jerusalém? As pessoas preocupadas com questões geopolíticas. Jesus está falando do que é sobrenatural. Eis que por esses dias derramareis, receberão virtude do alto. E as pessoas preocupadas com questões geopolíticas. Nós não somos muito diferentes, tá? Estamos falando de eternidade, de palavra. Tem gente aqui preocupada com o horário, o que vai comer quando sair daqui, o que vai fazer amanhã. A gente falando das questões espirituais. Tem gente preocupada com isso. Nesse exato momento, tem batalha aqui na mente, tem guerra espiritual acontecendo. E eles preocupados com como seria restaurado Jerusalém. Essa é a igreja de Atos, capítulo 1. Aí daqui a pouco Jesus ele vai ascender, Jesus ignora. Fala que não é da conta deles. Resumindo, não lhes cabe saber o dia nem a época. Jesus não está nem aí, sabe? Porque tem gente que parece que não está entendendo o que está acontecendo. Jesus fala assim, não importa vocês saberem. Isso não é com vocês. Mas recebereis virtude. Jesus está falando assim, ele volta, Jesus tira, corta e vai focar naquilo que é importante. Quando eu olho para Atos capítulo 1, eu vejo a igreja preocupada, porque Judas agora era morto. E a igreja preocupada com o bispado de Judas, em colocar alguém no lugar, glória a Deus, uma igreja organizada, sabe? Mas Jesus estava falando das coisas espirituais, sabe? Eles aí falam, não, o que a gente vai botar? Vamos botar Matias, tem 2 pessoas para a gente colocar no lugar do bispado. E aí outra preocupação da igreja de Atos capítulo 1, vamos colocar alguém que esteve conosco desde o batismo, desde o início da caminhada. Eu vejo uma igreja preocupada com o tempo que o irmão tem para poder levantar ele, preocupada com algumas qualificações. Eu vejo uma igreja que é do capítulo 1. Ainda bem que a IVEC não vai ficar só no capítulo 1. Amém ou não amém? Amém. Ainda bem que o ministério daqui não vão ficar só no capítulo 1. Olha para o capítulo 1, estou vendo uma igreja limitada a algumas questões. Imagina Jesus ressurreto. De repente, eu também não ia parar de falar. Ia querer perguntar um monte de coisa. Não sei o que aconteceu. Mas era algo sobrenatural. O próprio Deus ali ressurreto, eles preocupados. Questão política, que a gente vai botar? Se não tem tempo, se não tem tempo, a igreja é preocupada. Aí a igreja vai ficar 10 dias orando. Orando. Sabia que do alto viria virtude. E a gente acha que esperar em Deus significa não fazer nada. É diferente. De não fazer nada e esperar em Deus são coisas totalmente diferentes. Você espera em Deus orando, você espera em Deus clamando, você espera em Deus lendo Bíblia, você espera em Deus estudando, espera em Deus pedindo ouvir. Isso é esperar em Deus. Não fazer nada é simplesmente ficar vendo Netflix. Não correr atrás de nada. É ver à noite maratonando lá a Netflix. A guerra está acontecendo e tem gente dormindo. Isso é não fazer nada.
Agora eu venho para a igreja, eu ouço palavra, eu estou no culto de oração, eu estou esperando em Deus, é diferente. Eles estavam ali 10 dias, orando, sabendo que do alto seriam o quê? Seriam impactados com o poder que viria do alto, mas eles estavam fazendo o quê? Orando. Nós passamos por guerra, vamos fazer o quê? Deixamos de congregar, deixamos de orar, deixamos de vir para a igreja. Pastor, eu estou confuso, vai buscar Deus. Pastor, eu estou com um vazio no meu coração. Irmão, tem uma coisa que eu aprendi na caminhada com Deus. Tem vazios no coração da minha esposa que eu não vou conseguir preencher. Por melhor que eu seja como marido. E página. Tem vazios que você, mãe, não vai preencher na vida da tua filha. Pastor, mas eu dou tudo, pastor. Eu olho, eu cuido, eu converso. Tem vazios na vida do homem, da mulher, do jovem, que só Deus pode preencher. Não tem jeito. Esse vazio só aumenta. O que tem de homens e mulheres com sentimento de vazio. E vai tentar preencher esse vazio aonde? Com relacionamento, com namoro, com prostituição. Não vai ser preenchido. Só existe um que pode preencher vazio. É o psicólogo dos psicólogos, gente. Tem gente cheia de dinheiro se matando. Tem milionário cometendo suicídio porque está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa quebrada dentro. E só Deus pode dar. Então como é que eu faço para lutar? Pastor, vai orar. Vai buscar em Deus entendimento para lidar com essa guerra. Mas não fica parado. Não fica olhando para o alto, sabe? Olhar para o alto assim, pastor, mas está escrito lá, né? De onde me virá o socorro? Irmão, o meu irmão está dizendo ali, está implícito, mas está dizendo ali, que o nosso socorro vem do Senhor. Olhava meus olhos para os montes firmes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, para esperar nele. Esperar nele é orando. Orada, eu sei que orada atrapalha, mas a igreja que não ora, ela vai ter dificuldade. Crente, uma família que não ora vai ter dificuldade na sua caminhada. Pastor, mas Deus é soberano, sim, mas escolheu na sua soberania a oração como meio de resposta para o seu povo. Se orar, ele faz. Se ele quiser fazer sem orar, ele é soberano, ele vai fazer também. Mas ele escolheu esse meio, foi ele que é. Eles estão orando. Então o advento do Espírito Santo e a descida dele veio por intermédio de oração. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí veio um barulho. Línguas repartidas como de fogo. Barulho como de vento impetuoso toma o lugar. Quem está fora vai dizer que eles estão embriagados. Quem está fora vai dizer que eles estão cheios de mocho. Sabe, quem está fora não entende o que o Espírito faz dentro. Mas não é porque eles não entendem que Deus não está fazendo. E se ficar preocupado com o que está fora, não vai entender o que Deus quer dentro. Sabe, eles estão ali, o Espírito vem sobre eles, não estão nem preocupados com isso. Mas foi dada uma promessa para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, te darei a porta, as chaves. Qual é a chave que liga na terra e liga no céu? O Evangelho. Quem é que prega primeiro, depois da descida do Espírito Santo? Quem é que se levanta cheio? Claro que isso é passado para os outros discípulos e para a igreja, essa chave, essa responsabilidade de pregar as boas novas. Mas quem é que se levanta? 3.000 almas são acrescentadas à igreja. Pedrinho, o mesmo. Será que tu seria chamado de Satanás e permaneceria? Será? Por muito menos tem gente que não louva mais. Por muito menos tem gente que nem anda mais dentro da igreja. Imagina. O homem foi chamado de Satanás, mas ele ficou, permaneceu. Aí Pedro vem, cheio de autoridade, Pedrinho, moldando, pegando o que é bom nele, sabe, transformando, mexendo. Pedro vai dar a palavra lá, 3.000 almas são crescidas. Olha o Evangelho. O interessante é que Pentecoste trouxe uma nova fé. Presta atenção nisso. Pentecoste trouxe uma nova fé. Poder, autoridade, os dons. Aquilo que no Antigo Testamento era dado só a alguns homens. Sansão, Elias, Eliseu. Ele escolheu alguns homens e derramavam ali o cumprimento do seu propósito. Agora é cumprida a profecia de Joel: derramarei o Espírito sobre toda a carne, capacitação, sabe, poder, discernimento de Deus para fazer aquilo que Deus quer. Agora eu vejo Pedro no capítulo 3 da promessa já cumprida. Sabe o que ele vai fazer quando ele recebe presença? Quando ele recebe unção? Ele vai para o templo orar. Sabe, ele vai pegar essa nova fé e vai acoplar o costume antigo de orar. Os judeus oravam.
na hora terça, 9, não é isso? A hora sexta, meio-dia, a hora nona, 15 horas, indo para o templo. Quem é que vai para a igreja às 15 horas? O sol batendo na cabeça. Ele recebe poder e vai orar. Sabe, ele acabou de receber poder, uma nova fé, e ele vai fazer o quê? Vai orar. Ele está cheio de presença, mas não vai abrir igreja, porque ele é cheio de presença e se acha muita coisa. Ele vai para onde? Para o templo. Templo não era igreja. Quem estava no templo? O fariseu estava no templo. Aqueles que eram a favor da crucificação de Jesus estavam onde? No templo. O templo era lugar de quê, irmão? Tinha pessoas ali contra a fé que eles estavam pregando, estavam no templo. Mas não é porque no templo tem pessoas falsas que apunhalam, que ainda não são convertidas, mas Deus estava também no templo. A leitura da palavra era no templo. O templo não era lugar de pessoas perfeitas, e nem aqui é. Até porque você está aqui, eu estou aqui. Se fosse, eu teria que estar lá fora. Se aqui a igreja fosse perfeição, olha para alguém e fala assim: é graça e misericórdia. É graça de Deus sobre a nossa vida. Ele vai para onde? Ele era o dono do culto? Ele estava dirigindo o culto? Não. Mas ele estava para o templo fazer o quê? Orar. Quem é que recebe um poder sobrenatural e logo depois vai fazer o quê? Orar. Buscar a face de Deus. O presbítero Léo, ele consegue juntar o costume antigo da oração àquilo que estava acontecendo. Crente pentecostal tem que gostar de orar. Esse é o problema. Precisamos gostar de orar. Pastor, eu creio no poder que foi liberado no dia de Pentecostes. Vamos colocar assim. Ele vai orar. Quem é cheio de poder, ele vai orar. Quem recebe poder de Deus, visão sobrenatural, dom de cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de maravilha. Mas Pedro e João foram orar. Detalhe: Pedro e João não eram um dueto nem uma dupla. Não era. Não fazia. Vai se ver Pedro e João juntos, sabe quando? Emparelhado por Tiago. Quando Jesus chamava os três. Quando era algo mais sério, vem Tiago, Pedro e João. Só a gente vê eles juntos. Porque detalhe extremo, né, irmão? Pedro é o cara da ousadia. João, o apacentador. Duas pontas diferentes da história. João de um lado, o apacentador. Pedro, aquele mais enérgico, tanto que é o primeiro a pregar. Pedro já se atropelando tudo, sabe? Enfim, esse era Pedro. E João, filhinhos, os escolhi porque sois fortes. O apacentador. Dois extremos. Sabe o que junta dois extremos? A fazer obra. Sabe quem é o elo perfeito de dois extremos? Deus. Só Ele pode fazer isso. Mas está João e Pedro juntos. Está eu e o presbítero Léo juntos. Eu e o presbítero Fábio juntos. Eu e o diácono Silvio juntos. Somos extremos, totalmente diferentes. Você é totalmente diferente do pastor, da pastora, da irmã que está aqui. Mas existe um que nos junta na obra. Não somos um dueto, mas andamos juntos para fazer a obra. Nós andamos juntos por um propósito maior. Estamos trabalhando juntos porque não é nosso propósito, é o propósito dele. São pessoas diferentes, mas que se juntam para fazer a obra. Tá João e Pedro juntos. Agora subindo ali, onde o pastor quer chegar. Subindo ali, o templo, indo para o templo, e aí o templo tinha mais ou menos 8 portas. E alguns historiadores, Flávio José, historiador do primeiro século, judeu, Flávio José, eu ouvi falar do Flávio José? Ele vai dizer o seguinte, que a porta da Formosa era a porta mais bonita das ilhas. Era a porta mais bonita das ilhas. De um tal lá de, não sei se eu vou falar certo, bronze coríntio. Era um metal diferenciado. A porta era de bronze, a porta era de ouro, não, o templo era lindo. Só uma coisa enfeiava o templo, enfeiava a porta, adivinha? O coxo. A porta era banhada. A porta, para abrir aquela porta de abrir Simone, era mais ou menos 20 homens. 10 homens não abriam a porta formosa. Gigante, linda, de ouro, de bronze coríntio. A porta maravilhosa, o templo era linda, a porta de entrada era linda. Mas tinha alguém lá na porta, todo dia era levado para pedir esmola na porta. Se fosse ver alguma coisa feia aos olhos físicos, superficiais, seria o coxo. Não era a porta era linda, o coxo que ficava lá pedindo. Há quem diga que ficava no terceiro pátio. Para o coxo chegar no terceiro pátio era judeu, porque só judeu podia entrar lá. Mas dentro do templo ele não podia entrar porque ele era imperfeito, ele era coxo, ele era aleijado. No templo ele não entrava. Na porta ele ficava, mas no templo ele não podia entrar. Veja bem,
Mas olha a igreja do capítulo 3, não é mais a igreja do capítulo 1. É uma igreja que vai levantar diáconos, e agora não é por tempo, nem que tinha que estar com ele todo o tempo, mas eram homens cheios do Espírito. Fala para você, a igreja mudou. A igreja mudou. Estava preocupada com política, com o governo, com o tempo. Agora não, tem que ser cheio de quê? Do Espírito. Ou seja, a visão da igreja é ampliada. A igreja não está mais uma igreja superficial. Do capítulo 1 para o capítulo 3, a igreja muda. Tem a instituição dos diáconos. Pedro vai subir no templo. Ele vai olhar para quem? Para o bucho. Vai dizer a Bíblia, fitando os olhos. Ao mesmo tempo usado para como Jesus está ascendendo, de fitar os olhos dele. Ele vê Jesus ascendendo, vai aos céus, e agora ele está olhando para quem? Está olhando para o bucho. Isso. E ele vai dar uma palavra para aquele homem. Ele vai dizer, não tem ouro nem prata, irmãos. Até para ser abençoado é uma via de mão dupla, tá? Se o coxo está ali, pedindo irmão, ele queria o quê? Dinheiro. Pedro já chega quebrando a perspectiva. Quem quer dinheiro quer receber moeda. O que Pedro vai falar? Não quero, nem eu não tenho ouro, nem prata. O que tu tem eu não quero, eu não tenho. O que tu quer eu não tenho. Mas Pedro tinha o que ele precisava. No nome de Jesus o Nazareno, eu não tenho ouro, mas eu tenho um nome. Não tenho pedigree, não sou de família rica, mas eu tenho um nome. Saí da caixa d'água, saí de Tomazinho, saí da bacia, mas eu tenho um nome sobre a minha vida. Um nome sobre todo nome sobre a minha vida. Em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda. Aí a Bíblia vai dizer que ele começou a andar, começou a pular, entrar e sair do templo pulando. Não podia entrar no templo, era defeituoso. Agora ele está pulando dentro do templo, está entrando, está saindo, está gritando, dando glória a Deus, dando aleluia. As pessoas ficam maravilhadas. Pedro vai olhar para ele e para as pessoas ali, e Pedro vai ali para o alpendre de Salomão, onde ficavam duas colunas, um lugar um pouco mais elevado. Pedro vai começar a pregar, porque estão maravilhados. Não foi, não tem poder em mim, não tem poder em João, é aquele. Mas agora eu quero chamar a atenção para vocês, para aquilo que Deus vai falar sobre o perdão, irmãos. Pedro vai falar assim, olha não, peraí, está ali no lugar de encontro. Pedro vai dizer que o poder não é dele, vai direcionar a honra a quem tem honra, não segura a glória de Deus é pesada, a glória de Deus é só dele, irmãos. Se pregamos é por misericórdia, se ensinamos é por misericórdia, se louvamos é por misericórdia, seja alto, seja baixo, inteligente, tenha muito ou tenha pouco, é graça e misericórdia. A glória é dele. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não somos nada. Foi falado aqui pela manhã que alguém falou num certo ministério que fulano, o ministério de fulano era a coroa do ministério dele. Fulano sumiu, desapareceu, e agora? Jesus é a nossa coroa. Esse não falha, esse não tarda, nem vai nos deixar desamparados. Pedro está falando, Pedro vai declarar para o povo. Mas olha o que Pedro vai falar para o povo, irmão. Isso aqui me chama a atenção. No versículo aqui 13. O Deus de Abraão, o Deus de Israel e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos. Negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo. Você tem noção quem está falando de negação a Cristo aqui? É nada mais, nada menos do que quem negou ele 3 vezes. Pedro sobe com um discurso. Eu sinto a presença de Deus naquilo que eu estou falando aqui. Ele sobe com um discurso e fala assim, ó, vocês negaram a Jesus. Vocês preferiram Barrabás. Ele já era para ser solto, mas vocês entregaram e negaram ele. Mas e o Pedro de Mateus 26, 69 ao 75? Vamos lá em Mateus 26, 79. Isso. Deixa eu ver se é isso aqui. 69, não é isso? Vem comigo. Pedro nega conhecer a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que diz. Olha só, Pedro, isso aqui está acontecendo em menos de 40 dias.
entre a crucificação? Não sei. Não sei. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse: os que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Esse é o Pedro de 40 dias. E logo depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Não, que anda com Cristo, não tem jeito. Não tem jeito. Eu fui falar, você evangélico, alguém falou assim: mais ou menos. Mais ou menos, tem mais ou menos. Tem meio negro, meio. Tem isso? A fala denunciava Pedro. O jeito denunciava Pedro. As vestes denunciavam Pedro. O cheiro denunciava Pedro. E Pedro está falando o quê? Não. E outra vez ele negou, jurando. Jurou: não conheço esse. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo X9 cantou na hora, entregando Pedro. Na hora o galo cantou. E agora o mesmo Pedro está falando: sua voz, aquele Jesus que vós negaste, que escolheram outro para morrer no lugar, que entregaram. É esse que vocês devem toda a honra e toda a glória do milagre que aconteceu. O que tem diferente entre os dois Pedros? Alguém poderia se levantar da multidão e falar assim: mas você negou também, você fez também. Porque ao mesmo tempo que eles estavam entregando, Pedro estava dizendo que não conhecia. Ao mesmo tempo que Jesus estava sendo julgado, Pedro está falando, jurando, espraguejando que não fazia parte dos do caminho. Assim eles eram conhecidos, os do caminho. Não faço parte deles, não conheço esse tal Jesus. Pedro jura. Eu imagino Pedro jurando: Pedro Leonardo, não conheço, não estava com ele não, mas o teu jeito, tua fala te denuncia, tua forma de falar. Ele andou com o mestre, ele ouviu as lições, ele ouviu as parábolas, foi interpretado para ele. Sabe, o Espírito veio sobre Pedro e ele declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora ele está falando: não vi, não estava, não conheço. Está espraguejando: não sei quem é. Mas agora eu vejo Pedro na frente da porta formosa. Vós que negaste, vós que entregaste. Qual a diferença dos dois Pedros? Lá no Evangelho de João, Jesus ele não deixa a ponta assim. Agora aquele ponto com Pedro na ponta, e não vão ter pegado nada de novo. Pedro está lá em alto mar, está largado, voltou a pescar. Deus falou: doravante será pescador o que de honra. Eu tenho uma missão para a tua vida. Pedro também que abandonou a missão. Imagina a mente de Pedro negando, sabendo quem ele era. Sabe, ele falou: não, ainda que eu morra contigo, eu jamais te negarei. Ele acreditava naquilo que ele falou, mas entre o que ele falou e o que ia acontecer tinha um abismo muito grande. Nós não vamos dizer: eu te amo, ainda que venha, Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é no meu coração. Daqui a pouco está dando ruim, nem ora mais, nem palavra está lendo mais. Essa era Pedro. Mas agora eu vejo um Pedro cheio de ousadia falando assim: ó, vocês negaram, aquele que vocês negaram. O que dá autoridade para Pedro que negou pregar dessa forma? O que dá autoridade sem nenhum peso na consciência? Sabe o que? Jesus perdoou Pedro, e Pedro se sentia perdoado. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Todo esse discurso é para que você entenda que se Jesus já te perdoa, nem você tem o direito mais de se culpar. Pedro está pregando com autenticidade, porque Pedro se sentia perdoado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus já nos perdoou, pastor,
Mas eu fiz tanto mal para minha mãe, para o meu pai, já morreram, eu não posso mais pedir perdão. Peça perdão a Deus. Se Deus já te perdoou, quem é o homem para te condenar? Se fosse um de nós, iríamos pregar assim: olha, sabe, eu cometi um erro, mas eu vi. Não, Pedro está falando: olha, vocês negaram, é como se ele nunca tivesse negado, porque ele foi perdoado, e ele se sentia perdoado. Mais do que eu falar que eu te perdoo, você precisa se sentir perdoado. Pastor, a culpa disso é minha, irmãos. O perdão do Senhor é completo sobre as nossas vidas. Sabe, João 8,36: pois se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmãos. Essa passagem aqui faz parte do diálogo de Jesus e os judeus. Enfatiza a liberdade que Cristo e os seus seguidores têm da escravidão e do pecado. Eu não sei o que você fez de errado, pastor. Depois que aconteceu, nunca mais foi o mesmo. Volte a ser melhor do que você é. Nosso Deus é Deus de perdão, é Deus de segunda chance. Sabe, a graça tu não tem que discutir com ela, não. A graça é o elevador. Tu entra dentro e deixa ela te levar. Graça é isso. Paulo vai falar sobre o escândalo da graça. Sabe, você vai poder falar para alguém com autenticidade, sim. Se você se sentir perdoado, vai ensinar outros a não cometerem o mesmo erro. Pedro está largando o aço nos judeus. Ó, vocês negaram, ele negou também, mas para ele é como se não tivesse negado, porque se sentia o quê? Perdoado. Olha para alguém e fala assim: ó, sinta-se perdoado. Fala firme, em nome de Jesus, sinta-se perdoado. Pastor, mas me culpa, sinta-se perdoado. Quando a nossa vida não fale mais acusação do inimigo. Sabe, o que passou, passou, irmão. Deus está nos dando nova chance e Ele tem poder. Quem é esse que perdoa pecados? Fala, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou toma a sua cama e anda. Para Ele tanto faz. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Nessa noite aqui Deus marcou um compromisso conosco, para que você entenda que se Ele já te perdoou, tu tem que mais levar essa culpa no teu coração. Seja liberto para a honra e glória do Senhor. Seja liberto de toda a culpa. Sabe, seja liberto de todo o dissabor. Seja liberto de toda a amargura. O pastor poderia ter falado para ele que eu amava mais. Poderia, mas não falou. Mas Deus te perdoa nisso também. Siga em frente. Faça diferente de agora em diante. Sabe, a mulher pecadora, a mulher adúltera, queriam apedrejá-la. Jesus vai mexer com o íntimo. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, porque ela não adulterou sozinha. O adúltero, o homem, estava ali também. Talvez seja o primeiro que queria atacar a pedra para silenciá-la. Ninguém adultera só. Jesus, na firmeza, na autoridade da sua mansidão, não sei como, as duas coisas se misturavam nele. Ele era Deus. Ele ajoelhado, ele é Deus, escrevendo na areia: aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Os pecados estão perdoados. Vai, não? Melhor. Melhor. Mas sinta-se perdoado. Pastor, eu já ri muito na minha vida. Pastor, eu fiz um monte de besteira. Tem coisas que eu não me perdoo, mas é necessário. Entenda que Deus já te perdoou. Se Ele te perdoa, é necessário que você se perdoe. Glória a Deus. Hoje é noite de cura interior. Não deixe que ninguém te aponte. Mas você fez aquilo, Senhor, Deus me perdoa. Se perdoa. Estou pronto para continuar a caminhar. Eu vejo um Pedro inteiro. Sabe como é que Pedro morre? Crucificado. Jesus tinha falado para ele que um dia levariam ele também. Ele sabia como ele iria morrer. Ele sabia qual seria o seu fim. Mas se sentia perdoado. Sabia para onde ir. Sabia que o que ele tinha não era só nessa terra, mas era sobrenatural. Eu sei que nós erramos muito. Eu sei que não tem elevador do tempo. Mas Jesus já nos perdoou. Viu, Diaconisa Denise? O Senhor já te perdoou. Agora a questão é: você precisa se perdoar. Até porque, se Ele já nos perdoou, quem somos nós para continuar com esse peso no coração?